Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos resolver mais uma questão que utiliza estruturas de seleção. Essa é a questão 5, cujo enunciado diz o seguinte: uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários variável de acordo com o cargo, conforme a tabela abaixo. Faça um programa que leia o salário e o cargo de um funcionário e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário for inválido, deverá imprimir uma mensagem de erro. Como resultado, mostra o salário antigo, o salário novo e a diferença, certo? Então, eu recebo o salário da pessoa e qual é o cargo dela e vou calcular o novo salário. Como o salário vai aumentar um percentual que eu já conheço, certo? O enunciado já traz o percentual que vai ser aplicado, então vai ser mais simples porque o novo salário vai ser o salário que eu ganhava multiplicado por 1 ponto a quantidade de percentual que esse salário vai aumentar. Então, se é 10%, então vai ser 1,10. Se é 20%, 1,20. 15%, 1,15. Certo? Essa questão também já é uma questão que a gente já fez. Vamos ver ela aqui no C agora. Ok? Vamos lá abrir o Dev, ver a questão resolvida e comentar. Estamos aqui no Dev com a questão 5, que eu vou comentar aqui como ela é feita, iniciando padrão com as duas bibliotecas, stdio e cono.io. E aí eu venho para o corpo do meu programa, que vai ter o seguinte. Primeiramente, a gente vai ter a declaração das variáveis. Para cada funcionário, eu tenho qual é o cargo dele e quanto ele ganha. Então, eu tenho... O cargo vai ser uma legendinha, que vai ser 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o cargo da pessoa. Então, ela é do tipo inteiro. Então, eu declaro aqui do tipo int, eu tenho a variável cargo. Eu vou ter agora minhas variáveis reais. Eu tenho aqui na linha 6, do tipo float, eu vou ter o salário que ela ganha e o novo salário, que é o que o programa vai calcular. Então, são essas minhas variáveis. Vou agora pedir que sejam fornecidas as variáveis de entrada. Então, começo com a interface do meu programa, imprimindo o nome da empresa. Estou colocando aqui empresa legal. Na linha 8, eu já tenho a possibilidade de pedir o primeiro dado que é fornecido, que é o cargo. Então, coloco lá o printf com cargo, descrevo cada um dos cargos e qual é o número que tem que ser digitado correspondente a cada cargo, 2 pontos, e fecho o meu printf. E vou fazer a leitura do cargo desse funcionário. Então, faço a leitura, como é um número, a leitura vai ser com scanf. Scanf percentual D, por ser inteiro, e comercial, cargo, fecho parênteses, ponto e vírgula. Próxima informação a ser passada, o salário atual. Então, printf, salário atual, e eu vou dar o scanf, o salário é um número real, então percentual F, e comercial, sal. Então, com isso, nesse ponto aqui da linha 11, eu já estou em mãos com as duas variáveis que o usuário forneceu. Vamos agora testar qual é o cargo para que eu dê o aumento adequado, faça o reajuste adequado com esse cargo. O cargo é um número inteiro, e aí, por ser um número inteiro, e eu vou perguntar se o cargo é igual a 1, se é igual a 2, se é igual a 3, se é igual a 4. Então, como eu estou perguntando se é uma igualdade de número inteiro, então eu posso usar o switch. Sempre que pode usar o switch, use, que a questão fica mais limpa, fica menor. E mais fácil até de fazer a leitura. Então, vou usar aqui o switch. Então, vem o switch, a variável que vai ser testada vem entre parênteses, que é a variável cargo. E aí, eu vou vir com os cases de acordo com os possíveis valores que a variável cargo pode assumir. Então, case 1, caso a variável cargo seja 1. Então, o que eu vou ter aqui? O novo salário vai receber o que eu ganho, sal, vai ser um reajuste de 10%, então é o que eu ganho multiplicado por 1,1, certo? Então, isso seria o cálculo quando eu tiver que aumentar 10% o valor de uma determinada coisa. Só tem isso para fazer e coloco o comando break, que é obrigatório de cada um dos meus cases do switch. Vem agora para a segunda situação, que é o caso 2, que é engenheiro. Engenheiro tem 15%.
Então, caso 2, então o novo salário vai receber o salário que eu recebo atualmente multiplicado por 1,15. Terminou o comando, ponto e vírgula e o break. A mesma coisa o case 3, aumentando 20%, então 1,2, e o case 4, 25%, 1,25. Aí a gente tem o seguinte, aqui nesse caso só um detalhe, quando for 10, 20, 30, a gente não precisa botar o zero, certo? 1,1, 1,2 é suficiente. Se botar não tem problema, mas não vai alterar, certo? Então, essa questão ela ainda tem um detalhe que diz o seguinte: se o cargo for inválido, se a pessoa digitar um número que não seja 1, 2, 3 ou 4, que são os cargos válidos, ele tem que dar uma mensagem que o cargo é inválido. Então, o switch tem o que a gente chama de cláusula default, que quando ele não entra em nenhum dos anteriores, se tiver a cláusula default, ele vai entrar na área do default. Então, eu tenho aqui default, 2 pontos, vou imprimir a mensagem, caso não seja nenhum dos 4 anteriores, vou imprimir a mensagem, cargo inválido e coloco o break, certo? O default também precisa finalizar com o break. Fecho, aqui eu tenho ó, marcadinho o início e o fim do meu switch com os 4 cases e o default. Então, nesse ponto aqui, eu já teria calculado o novo salário. Se a pessoa digitou um cargo inválido, vai sair na tela a mensagem de cargo inválido. Então, agora eu tenho que imprimir a resposta dizendo o salário antigo, o novo e a diferença de salários. Só que eu só vou imprimir essa resposta se a pessoa digitou realmente um cargo válido. Então, eu vou perguntar. O cargo para ser válido, ele tem que ser um cargo entre 1 e 4. Então, a variável cargo tem que ter um valor que seja maior ou igual a 1. E também que ele seja um valor menor igual a 4, que aí eu tenho um intervalo fechado para testar a variável cargo. Então, como é que a gente montou aqui a expressão lógica? Né? Já que eu tenho operadores relacionais, o operador lógico i, então a gente tem uma expressão lógica. Então, a gente coloca a primeira expressão relacional, que é o cargo ser maior ou igual a 1, a segunda expressão relacional, que é o cargo ser menor ou igual a 4, e então eu vou conectar com o operador lógico. Nesse caso, como é um intervalo, a gente vai ter aqui que usar o operador i, certo? E o operador i no C é 2 vezes i comercial. Lembrando que a cada expressão ela fica dentro de um conjunto de parênteses, dentro de um abre e fecha parêntese. A primeira expressão tem os seus parênteses, certo? A primeira expressão tem os seus parênteses, a segunda expressão também, certo? E eu tenho que fechar o todo, o conjunto das expressões completas. Então, boto cada um em particular entre parênteses e coloco o conjunto das duas expressões também entre parênteses, certo? Esse cuidado. Então, quando essa condição for verdadeira, então eu vou imprimir aqui o seguinte, vou imprimir o resultado, vou escrever qual é o salário antigo, printf salário antigo, está na variável sal. Vou imprimir o novo salário, salário novo, que está na variável nsal, certo? Na hora de apresentar, eu estou colocando 2 casas decimais para cada uma delas. E a última informação, que é a diferença dos salários, que vai ser o novo salário menos o salário atual. Que aí eu vou ter a diferença de salário, que seria quanto o meu salário aumentou, certo? E fecho. Aqui a gente tem um if simples com vários comandos. If simples porque eu não tive o else. E os vários comandos me forçaram a necessidade de colocar as chaves para esse if, certo? Então, veja que a gente teve o abre e fecha chaves do switch, o abre e fecha chaves do if, e a gente ainda tem o abre e fecha chaves do programa principal. Terminado o if, eu coloco o get e fecho o programa principal com as chaves, certo? Então, vamos aqui fazer a compilação desse programa. Tudo ok, vamos executar agora. Então, a gente tem aqui a tela do programa em execução, pedindo a primeira informação de entrada, que é o cargo do funcionário. Vou colocar aqui, gerente. O salário atual, vou dizer que é 5.000. Então, o gerente, ele aumenta em 10% o salário. 10%
de 5 mil é R$ 500. Então, a gente tem que o salário antigo era 5 mil, o novo salário passou a ser 5.500 e a diferença de salários que é 500, certo? Então, vamos só ver aqui, vou fechar para a gente fornecer agora um cargo inválido. Então, eu executei novamente meu programa, vou agora digitar 6, que é um cargo inválido. Quando eu tecla Enter, ele pediu o salário atual. Isso não é legal. Seria interessante que assim que eu digitasse o cargo inválido, ele já não ficasse me pedindo as demais informações. Mas depois a gente vê como faz isso. E aí vem aqui a frasezinha dizendo cargo inválido, certo? E aí a gente teve esse teste, de acordo com a função que a pessoa exerce na empresa, vai ter um reajuste diferenciado. E aqui a gente teve uma questão que utilizou tanto a estrutura de seleção SWIT quanto a estrutura de seleção IF. Aqui também é interessante que a gente teve uma expressão mais complexa aqui no nosso IF, né, fazendo com que a gente teste mais coisas do que a gente vem estudando, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima.